Você certamente já sofreu de ansiedade no seu trabalho. E se você não passou por isso, pode ser que você passe. É por isso que eu trouxe esse vídeo com dicas ótimas para você lidar com ansiedade no seu trabalho. E se você não passou, dicas para você prevenir este grande mal. Gente, eu trabalho no pronto atendimento. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que eu atendo que chegam lá ainda uniformizadas, com o uniforme da empresa, porque elas vivem uma situação estressante no trabalho, passam mal e são levadas para o pronto atendimento. Essas pessoas chegam lá chorosas, extremamente debilitadas emocionalmente, chegam fragilizadas, tendo o coração acelerado, mãos formigando e algumas nem sabem explicar por que elas estão ali. Elas simplesmente choram e apontam para o peito e falam que está acontecendo alguma coisa. Então, constantemente, em todos os meus atendimentos no pronto-socorro, eu atendo pessoas que vêm diretamente do trabalho. E por que que isso acontece? Por que que as pessoas passam mal no ambiente de trabalho? Gente, as causas para a ansiedade no ambiente de trabalho são várias. Eu vou falar de algumas para vocês. Primeiro, grande exigência por parte dos seus superiores. Às vezes ela tem que entregar um determinado trabalho, antes de completar aquela tarefa, vem outras tarefas, vem novas cobranças. Então, é uma carga de exigência muito grande para uma pessoa só. Outras pessoas se sentem oprimidas pelos clientes daquela empresa, porque tem muita gente exigente, mal educada, que chega numa empresa tratando o funcionário como se ele fosse o grande responsável e que na base do grito e da grosseria ela fosse conseguir resolver alguma coisa. E os funcionários choram muito por causa disso, eles sofrem muito. Outras causas também é quando a empresa exige um certo trabalho, mas ela não oferece a estrutura necessária para realizar aquele trabalho. Então, ela tem que entregar um projeto, mas ela não tem um recurso financeiro adequado. Ela tem que entregar um determinado trabalho, mas ela não tem uma equipe para poder auxiliar. Enfim, questões financeiras, questões de convivência com os colegas, humilhações, são tantas causas, gente, que as pessoas sofrem no ambiente de trabalho e todos nós sofremos. Eu, enquanto médica, e meus outros colegas médicos, enfermeiros, técnicos, todo mundo sofre, todo mundo tem as suas dificuldades próprias de cada ambiente de trabalho. Você já passou por alguma situação que você perdeu a cabeça, que te deixou muito chateado e te deu ansiedade? Fala aqui no comentário a sua história que eu quero ler. Bem, agora que nós vimos as causas da ansiedade, nós vamos falar aqui o que nós podemos fazer para lidar com isso. A primeira situação que eu falo para a grande maioria das pessoas que eu atendo é dialogar. Por quê? Às vezes você acha que a sua empresa, o seu empregador, a sua equipe quer uma determinada postura sua que, na verdade, não condiz com a realidade. Então, a falta de comunicação é o grande motivo de gerar muita ansiedade. Então, é ideal que você chegue para o seu gestor, para a sua equipe e converse. Bem, quais são as expectativas que vocês têm em relação ao meu trabalho? Do trabalho que eu já executei até hoje, o que eu posso melhorar? O que vocês avaliam que foi bom? Quais são os projetos futuros? Se você procura entender o que eles esperam de você, você também vai ter a oportunidade de dizer o que você pode entregar. Porque, de repente, eles estão exigindo algo que não está adequado com a sua capacidade, com a sua função naquele ambiente de trabalho. Então, é o seu momento de dizer, olha, eu posso fazer isso, a gente pode combinar assim, a gente pode tentar remanejar. Então, o diálogo é muito importante, porque nesse diálogo vocês vão estabelecer metas, projetos,
prazos, e isso nos acalma muito. Porque se você está fazendo um trabalho que você só escuta cobrança, mas você não sabe exatamente o que você tem que entregar, quando tem que entregar, como, isso te gera muita ansiedade. Então, precisamos ter clareza nas nossas funções dentro da empresa. A segunda dica para você é organização. Depois desse diálogo, você vai organizar num papel, numa planilha, aquilo que foi conversado. Gente, tudo na nossa vida tem que ter meta e tem que ter prazo. Se você não tem claro aquilo que você precisa fazer, como que você vai trabalhar bem? Vai chegar uma pessoa te perguntar ali do seu trabalho, você vai estar lá sem saber que pé que tá, como que é, com quem tem que contar. Então escreva, coloque na agenda, na planilha, o que você tem que fazer, qual o prazo que você tem que entregar, com quem você deve contar, qual o orçamento que você tem ali. Então, a planilha, escrever, isso nos traz tranquilidade. Sabe por quê? Se você está ali trabalhando freneticamente, sem pensar nas consequências, nas metas, na organização, você vai ficar mais ansioso. Porque toda vez que alguém vir cobrar de você, você não sabe como que está aquela situação. Isso gera mais ansiedade. E o que a ansiedade vai fazer com você? Vai diminuir a sua produção. Vai fazer você passar mal, ter dores de cabeça, ficar indisposto. Vai diminuir a sua concentração e isso atrapalha o seu desempenho no trabalho. E se atrapalha o seu desempenho, mais ansioso você vai ficar, porque menos prazo você vai ter. Uma outra dica muito importante para todo mundo que lida com ansiedade no trabalho é fazer pausas. Gente, o nosso cérebro precisa respirar. Então, se você está ali no seu trabalho, está estressante, você tem que tomar uma decisão importante, tem que entregar algo, faça uma pausa à medida que for possível. Você precisa dar um descanso para o seu cérebro. Vai ali no pátio, bebe uma água, um café, um suco, vai no jardim da sua empresa se tiver, vá com algum colega de trabalho, converse ali um pouquinho, tire pequenas pausas durante o trabalho para você se reconectar e aumentar a sua concentração. Porque o nosso cérebro, se a gente faz uma mesma atividade horas seguidas, ele se cansa, ele perde a concentração. Então é preciso tirar ali pequenas pausas, respirar fundo, tomar uma água e voltar para o ambiente de trabalho. Isso aumenta a nossa concentração e a nossa produtividade. Outra dica para você lidar com ansiedade no seu ambiente de trabalho é não se comparar. As pessoas chegam no pronto atendimento chorando, falando que elas não são boas quanto o colega, enfim. Não se compare. A empresa não quer você igualzinho o seu colega. Ele tem as capacidades dele, as funções dele e você tem as suas. Então, valorize as qualidades que você tem, trabalhe nessas qualidades, estude mais para que você se torne ainda melhor no que você faz. Você não precisa fazer o mesmo trabalho, ser a mesma pessoa que o seu colega. Não se compare, isso vai diminuir muito a sua ansiedade. E a última dica para você é: tente não levar tudo para o lado pessoal. Quando nós estamos numa empresa, nós somos cobrados como profissionais. E às vezes é muito difícil a gente separar pessoal do profissional. Então, o nosso profissional vai ser cobrado. E nem sempre o problema é com a gente, é com a nossa personalidade. Mas às vezes vai nos ser cobrado, às vezes vamos ser chamados a atenção por uma questão profissional. Então encare isso como uma oportunidade de ser melhor e não como algo pessoal. Gente, uma outra situação importante é: se todas essas dicas que eu já te dei, você segue todas elas, mas o seu ambiente de trabalho te oprime, você se sente mal, você está perdendo a sua saúde, é hora de você refletir. Será que esse ambiente de trabalho é adequado para mim?
Será que eu deveria procurar um outro trabalho? Porque a nossa saúde, gente, ela não tem preço. Perder a nossa saúde pelo trabalho não é algo bom. É por isso que sempre devemos procurar melhorar, procurar um trabalho que possa nos fazer bem mentalmente e fisicamente. Então é sempre bom você avaliar se esse ambiente de trabalho é adequado para você. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, curta esse vídeo para que você possa receber mais vídeos como esse.